Então, em nome de Jesus, damos início à mensagem final desta manhã. Gostaria que todos os irmãos acompanhassem a leitura no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 12. Faremos uma reflexão em cima deste, que é um capítulo que está no coração, no centro do livro do profeta João. Apocalipse, como bem sabemos, é um termo grego que faz referência, então, à revelação, a colocar algo por descoberto. Aqui, então, nos primeiros versos, é declarado o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Essa é a primeira parte desse capítulo 12. Depois é repetido as ilustrações, os símbolos de maneira semelhante, mas não encontramos a mesma coisa de maneira idêntica. Nós vamos ver as distinções e semelhanças depois. Aqui, em linhas gerais, não temos condição, no estudo dessa manhã, de expor as evidências bíblicas para cada particular profético, mas os irmãos estão bem cientes da referência à mulher, se refere à igreja. Se for uma mulher ímpia, impura, é uma igreja infiel, portanto. E a mesma coisa aqui, nós vemos uma mulher pura. E aqui, então, se referindo a uma igreja que teria como fundamento 12 estrelas também, uma referência aos 12 apóstolos, que tem, então, as 12 estrelas em sua coroa. Aqui nós temos o Sol, a Lua, aqui trazendo a referência da transição do período, então, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Uma vez que a Lua, ela reflete a luz do Sol, na realidade. E nós vemos que o Evangelho foi dado no Antigo Testamento através de símbolos. Mas agora vinha o sol da justiça, o próprio Cristo, então, trazendo a realidade do Evangelho, não mais através de símbolos. Então, é nessa transição da lua, então, já nos pés da igreja, servindo de fundamento, mas já, então, surgindo em atuação o sol da justiça, o sol de Cristo. E nós vemos, então, aqui uma referência ao filho desta mulher, ao próprio Cristo, como fica bastante óbvio na leitura. Vemos aqui também um dragão vermelho, que aqui não significa simplesmente Satanás, ainda que ele seja o grande originador de todo o mal, e ele que está por detrás de todo e qualquer poder terrestre maldoso. Nós temos aqui um cumprimento histórico também disso. Uma vez que, se fosse para dizer apenas sobre Satanás, não haveria necessidade, por exemplo, de se falar de 7 cabeças, 10 chifres. Aqui, então,
nós temos uma referência a Roma, o poder principalmente em sua fase pagã, ainda que se estenda em todo o transcurso da história esse símbolo. Então, da mesma maneira que nós vemos lá em Daniel 7, nós temos um quarto animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres. Nós vamos ver em Apocalipse 13 que há uma besta que sobe do mar que tem 7 cabeças e 10 chifres. Também isso é repetido em Apocalipse 17. Então, aqui nós estamos falando do mesmo poder, mas em fases diferentes, que é, então, o poder de Roma, que teve a sua fase pagã, e depois, então, houve uma fase travestida de cristianismo, o qual comentamos comumente de Roma papal. Aqui nós vemos, então, que, claro, o diabo, através da figura do próprio Herodes, procurou, então, destruir a criança, então, a Jesus, quando novo, mas nada disso foi possível de realmente ter fim. E, por fim, aqui é dito que esse filho é arrebatado para Deus, junto ao trono, aqui já de maneira rápida, os sucessivos eventos da história são revelados. E aqui nós vemos já um momento da ascensão de Cristo, a igreja agora também passando mais adiante, a partir de 538, um período, então, de perseguição, de ocultamento, uma vez que a verdadeira igreja não estava mais, então, naquela cristandade oficial. Aqui vemos que a verdadeira igreja de Deus, neste período, não estava nos edifícios suntuosos e tudo mais da Idade Média, mas ela estava em lugares isolados da terra, e lá, então, Deus diz que alimentou-os por 1.260 dias. Cada dia em profecia vale um ano. Portanto, 1.260 anos. Do ano 538, momento em que o papado se estabelece firmemente com a derrota do último das 3 tribos bárbaras arianas que se opunham ao poder papal. E se estende até 1798, onde, naquela data, o general francês Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, invade, então, a Santa Sé e aprisiona o Papa. E aí, então, foi ferido de morte aquele poder, como está lá no capítulo 13 de Apocalipse. Aqui estamos fazendo um breve esboço, um resumo dessas passagens, e vamos continuar agora no verso 7. Diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, aqui nessa primeira parte, nós vemos os símbolos semelhantes. Agora não há mais a figura da mulher em si e do filho. Agora o filho é Miguel. Miguel, a próprio nome, significa aquele que é como Deus, aquele igual a Deus. Ele, então, com seus anjos, batalhou contra o dragão e seus anjos. Uma referência aqui, claro, ao fato da expulsão do céu, que depois de Deus ter tolerado longamente o diabo, Lúcifer, então, apóstata, finalmente isso tudo culminou com a expulsão dele e com os seus seguidores do céu. Mas não se resume a esse ponto da história. Isso vamos ver mais adiante. É mais profundo do que isso,
o que o capítulo 12 de Apocalipse quer nos revelar. Verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos alguns detalhes preciosos, e aqui volta a figura do filho de novo e da mulher. Uma coisa está relacionada à outra, mas esse momento da queda de Lúcifer, de Satanás, ainda que tenha uma representação da queda do céu, assim como temos lá em Isaías, em Ezequiel, profecias, tanto se refere a um rei, a um reino terrestre, como também se refere a Satanás. Aqui nós encontramos essa mescla histórica também. E aqui, o cumprimento na história desse fato da queda de Lúcifer, de Satanás, não se dá dessa queda do céu, mas sim a derrota que é colocada diante dele com a morte de Cristo na cruz. Pode não parecer óbvio, num primeiro relance, esta leitura, mas nós encontramos alguns detalhes nesse sentido. O momento em que Satanás se vê realmente derrotado e com pouco tempo lhe restando, como fala no verso 12, é a partir da morte de Cristo na cruz. Ele procurou impedir ao máximo este fato, mas uma vez que se concretizou, sabia que a sua derrota estava certa. Aqui nós vemos que os céus se alegram com essa expulsão, mas a terra, então, sofre essa consequência, e aos habitantes, aqueles a serem tentados já. E aqui nós vemos que quando o dragão fora lançado na terra, o que já ocorre? Ele persegue a mulher que já tinha dado a luz àquele menino. Então, a perseguição continua já neste momento, então, como vimos, até que esse menino é arrebatado ao céu, como vimos anteriormente. E aí repete-se mais uma vez a passagem da igreja. Tempos e metade de um tempo é o mesmo período dos 1260 anos. A figura do dragão também é vista como a figura de uma serpente aqui. Os símbolos vão se mesclando, se unindo, e nós encontramos também no verso 10, dizendo: agora é chegada a salvação. Nós vemos que aqui é a conclusão, de fato, Cristo, ele então redimindo. É dito que já Satanás era o quê? O acusador de nossos irmãos. E aqui nós devemos entender uma referência aos próprios seres humanos também, não apenas se pensar que aqui está se falando dos anjos. Vemos aqui, na continuação,
que no Novo Mundo, então, principalmente, ou naqueles países que tomaram posição ao lado do protestantismo, a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca, tragou o rio que aquele dragão lançava, aqueles exércitos, aquelas autoridades, então, estatais que perseguiam as pessoas. Num rápido resumo, nós chegamos ao tempo do fim. E aí nós encontramos aqui que haverá ainda uma perseguição final. Agora contra um restinho da semente da mulher. A maior parte, então, da cristandade se apostatou, mas há um remanescente, um restinho, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. E esses, então, guardando os mandamentos, tendo o Espírito de profecia como guia, também exercendo fé em Deus, fé em Cristo Jesus, como está lá em Apocalipse 14, 12, eles então alcançarão a vitória sobre a besta, a sua imagem, o seu número, o seu sinal. Então, nós encontramos aqui um resumo que tudo isso vai se expandir, esses assuntos, em Apocalipse 13, em Apocalipse 14. Tudo isso é colocado em maiores detalhes e repetições. Este é o método profético que Deus sempre apresenta. Vemos isso já desde Daniel. Em Daniel 2, temos a estátua, traz os 4 impérios universais de maneira resumida. Depois, Daniel 7 apresenta 4 animais que saem da água, e lá, com muito mais detalhes, aparece o chifre pequeno, uma figura inexistente no capítulo 2. Capítulo 8, mais detalhes são dados, é um outro enfoque, e assim nós vemos como que a palavra profética ela é dada de maneira didática. É como fosse, então, do propósito de Deus, como um professor ensinando uma lição de cada vez para nós. Mas eu queria trazer um enfoque específico sobre essas considerações, que é a questão do acesso de Satanás ao céu. Esse é um ponto um tanto polêmico, que pode haver alguma divergência de opinião, mas temos algumas evidências de que Satanás, ele então perdeu seu acesso ao céu com a morte de Cristo. Alguns irão mais longe que isso e entenderão que o acesso ao céu em si ele já perde lá atrás, mas com a morte de Cristo ele é limitado mais à terra, não tendo acesso a outros mundos. Então esse é um assunto que aqui eu queria só realmente despertar a curiosidade dos irmãos para pensarem e meditarem sobre esse ponto, uma vez que nós temos, por exemplo, lá no começo do livro de Jó, aquele momento, então, em que os filhos de Deus vinham adorar a Deus. Então, a história de Jó, não temos dúvida, que é antes da morte de Cristo, e alguns vão entender que Satanás foi até o céu e se apresentou perante Deus. Mas uma outra leitura possível deste texto do livro de Jó é que este evento ocorre num outro mundo, não no céu na morada de Deus. Aqui o texto ele não traz grandes detalhes, mas nós vemos em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E ele relata que ele vinha de rodear a terra e passear por ela. Muitos enxergam que esse momento poderia até haver representantes de vários mundos
E Satanás, ele chega em sua presunção, arrogância diante de Deus, como representante da terra diante de Deus. Isso pode tanto ter ocorrido no próprio céu, morada de Deus, como no outro mundo, onde o Senhor estivesse presente com o seu trono naquele momento, naquele lugar. E temos alguns textos de Ellen White que nos orientam sobre algo, sobre este assunto. Eu vou compartilhar com os irmãos aí pelo Zoom. Primeiros escritos, na página 39, é declarado que há perfeita ordem e harmonia na cidade santa. Todos os anjos comissionados para visitar a terra levam um cartão de ouro e, ao entrarem e saírem, apresentam-no aos anjos que ficam às portas da cidade. O céu é um lugar agradável. Anseio ali estar e contemplar meu amorável Jesus, que por mim deu sua vida, e achar-me transformada à sua imagem gloriosa. Ó, quem me dera possuir linguagem para exprimir as glórias do resplandecente mundo vindouro. Estou sedenta das águas vivas que alegram a cidade de nosso Deus. Vejamos que, segundo o pensamento de alguns, aqui poderíamos vislumbrar um impedimento de Satanás ter acesso à morada de Deus. Então, desde lá de trás, com a expulsão, com a queda de Satanás e os demônios, os anjos caídos, nós poderíamos ver que ele já perdeu acesso à morada celestial de Deus, visto que aqui é dito que os anjos fiéis, eles têm o quê? Um controle lá de entrada e saída. Eles contêm um cartão de ouro. Tudo é feito em perfeita ordem e harmonia. Então, segundo essa leitura, não parece muito razoável pensarmos que Satanás tivesse livre acesso para a hora que quisesse, então, se apresentasse perante as pessoas na morada celestial. E na continuação desse mesmo texto, nós encontramos algo interessante. Diz assim: o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres e majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles, por que eram muito mais formosos que os da terra? A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência, como os habitantes da terra. Vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. Continuando, diz assim: o fruto de ambas tinha um belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida, se porém comessem, cairiam. Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Em sua destra tinha uma palma resplendente. Em cada folha estava escrito Vitória. Pendia-lhe
da cabeça uma grinalda branca, deslumbrante, com folhas, e no meio de cada folha estava escrito pureza. E em redor da grinalda havia pedras de várias cores que resplandeciam mais do que as estrelas e lançavam um reflexo sobre as letras, aumentando-lhes o volume. Na parte posterior da cabeça havia um arco em que rematava a grinalda, e nele estava escrito santidade. Sobre a grinalda havia uma linda coroa que brilhava mais do que o sol. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele disse, não é. Minha morada é na cidade, eu vim visitar este lugar. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo, deves voltar, e se fores fiel, juntamente com os 144.000 terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Muitos acham isso um tanto sensacional e pensam, não, isso é a ideia de ter extraterrestres e tudo mais, isso não é bíblico. E me parece muito limitada a compreensão daqueles que não imaginam que Deus tenha criado tantos e tantos inumeráveis mundos. É feita uma comparação, inclusive, daquela parábola da ovelha perdida, que tantos e tantos mundos que não se perderam, não se desviaram, mas um mundo o fez. E Deus foi em busca, em resgate desses seres deste mundo. Além de uma aplicação a nível pessoal do indivíduo, também de um mundo apenas. Aqui fica muito claro para nós a existência desses mundos. Temos os anjos muitas vezes sendo chamados, no próprio livro de Jó, que estávamos comentando, como as estrelas da alva e os filhos de Deus. Deus tem muitos filhos seus espalhados pelo universo, e vemos aqui a beleza daquele mundo, a beleza dos habitantes, mas eles passaram por um teste semelhante e mantiveram, então, a obediência. Nós encontramos, então, essa referência maravilhosa sobre esse assunto, e temos alguns outros textos também que Ellen White fala no mesmo sentido. Por exemplo, na Meditação Maranata de 77, na página 366, ela diz, Deus tem mundos e mais mundos que são obedientes à sua lei. Estes mundos são dirigidos com referência à glória do Criador. Ao verem os habitantes desses mundos o grande preço que foi pago para resgatar o homem, enchem-se de assombro. Um outro texto presente nos materiais de 1888, no volume 1, na página 126, é dito que no momento em que o julgamento foi encerrado e Cristo estava pendendo da cruz, Satanás pensou que havia obtido a vitória. Porém, tão logo Cristo se ergueu da tumba, esse pensamento foi eliminado para sempre, para todos os mundos que Deus criara. Foi definitivo. Nunca mais ele poderia ter o mínimo poder sobre os mundos, nem no céu. Então, esse aspecto da derrota final de Satanás na cruz de Cristo foi desmascarado o seu caráter perante todo o universo. Ninguém mais seria enganado por Satanás a partir dali. Nem o mundo tomaria o seu partido. Se ele perdeu totalmente o seu acesso a esses mundos ou não, é um outro particular também, porque nós encontramos depois
durante o milênio, dizendo que Satanás ele fica aprisionado à terra e não há quem ele possa tentar, uma vez que os próprios seres humanos também não estão presentes ali. De qualquer forma, nós encontramos aqui que ele nunca mais poderia ter o mínimo poder sobre os mundos, nem no céu. Foi uma derrota completa. No Verdade sobre os Anjos, na página 36, é dito o seguinte: o governo de Deus incluía não apenas os habitantes do céu, como ainda todos os mundos criados. Satanás pensou que, se fosse capaz de arrastar consigo a rebeliosa inteligências celestiais, também dominaria os outros mundos. O objetivo dele era avançar por todo o universo criado de Deus e derrotar, então, um mundo de cada vez. Mas apenas Adão e Eva que tomaram essa posição ao lado de Satanás. E aqui, para finalizar, então, nós vemos no Grande Conflito, na página 659, a referência ao período dos 1000 anos que tinha comentado. Aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos. Restrito à terra, não terá acesso a outros mundos para tentar e molestar os que jamais caíram. É nesse sentido que ele está amarrado. Ninguém ficou de resto sobre quem ele possa exercer seu poder. Está inteiramente separado da obra de engano e ruína que durante tantos séculos foi seu único deleite. Então aqui, sem dúvida alguma, vemos mais uma vez sendo confirmado, derrota após derrota, cada parte desse fato vai ocorrendo. E aí encontramos, por fim, essa última declaração, então, de ele ficar nessa condição durante o milênio. Ao final do milênio, sabemos bem que se conclui o processo onde haverá a destruição, a queima de raiz e ramos, Satanás, originador, e todos aqueles que tomaram parte ao seu lado. Mas que seja, então, o nosso propósito estar entre aqueles vencedores que aqui no capítulo 12 lemos. A salvação nos é chegada e nós vencemos através do sangue do Cordeiro e pelas palavras do teu testemunho. E aqui diz que não amaram as suas vidas até a morte. Que a nossa fidelidade seja até o fim. Do contrário, de nada adiantará a nossa carreira cristã, se por fim vacilarmos. Então, nós encontramos também aqui o relato no Apocalipse, capítulo 3, o verso 10. O verso 10 e 11. E com essas palavras termina a minha exposição. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém.